Olá, olá amigas, olá amigos. Meu nome é Ivan César e hoje eu estou aqui atendendo ao convite do amigo Paulo Argolo para falar sobre mediunidade. Mediunidade como ponte para uma nova era. Bom, creio que vocês já saibam, esse trabalho ele está sendo gravado hoje, dia 13 do 5, e está sendo exibido para vocês agora no dia 29. Qual é a proposta? Vocês vão assistir a essa pequena palestra de aproximadamente 35 minutos e eu estarei online no canal do YouTube. Se vocês procurarem a minha fotinho aí agora no bate-papo do YouTube, vocês vão ver. Qual é a ideia? É eu atender qualquer demanda que vocês possam ter relacionadas ao tema que nós estamos trabalhando neste dia. Então, pode fazer aí a sua pergunta, tirar alguma dúvida em relação àquilo que eu estou apresentando, que eu estou online, e aí eu vou respondendo para vocês. O que eu souber responder, né? Porque se eu tiver alguma coisa que eu não saiba responder, aí eu passo para Paulo e ele com certeza vai ter a resposta. Vocês cobrem dele, viu? Brincadeiras à parte, eu quero agradecer ao convite recebido, que prontamente atendi. Não tinha tido ainda a oportunidade de fazer um trabalho para o semeador. Conheço a casa, já estive lá em 2 ocasiões, não para fazer palestras, que nunca aconteceu, mas para assistir palestras. E é sempre uma alegria poder falar de espiritismo para os ouvidos que querem ouvir. Mas não há trabalho espírita que se preze que comece sem uma prece de abertura. Então, para que a gente possa fazer aquela egrégora de boas vibrações, eu vou fazer uma prece que todos nós com certeza conhecemos, para que nós possamos iniciar com tranquilidade a tarefa da nossa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Como havia anunciado, o nosso trabalho hoje tem o título de Mediunidade como ponte para uma nova era. É muito comum nas casas espíritas se falar em mediunidade, óbvio, porque a doutrina espírita, embora não seja, por assim dizer, a detentora da patente da mediunidade, nem a inventora da mediunidade, é a doutrina que melhor explica a mediunidade. Desconheço outra doutrina religiosa que fale sobre mediunidade com a clareza, a segurança, a objetividade que a doutrina espírita nos apresenta. O Livro dos Médiuns é a obra base de qualquer médium que queira trabalhar com segurança no desiderato mediúnico. E isso nós não podemos nos esquecer nunca. Existem outras boas obras além de O Livro dos Médiuns? Sim, com certeza. Mas a obra da codificação espírita, O Livro dos Médiuns, ela precisa ser esmiuçada por qualquer um postulante ao trabalho mediúnico, embora todos nós sejamos médiuns. Essa proposta de mediunidade, Kardec já traz na introdução de O Livro dos Espíritos, já na primeira obra, quando fala que todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau de sensibilidade, mas todos somos. Mediunidade é inerente a uma faculdade orgânica, como a de ver, de ouvir, de falar. E para fazer uma comparação muito simples, tem gente que consegue sentir o paladar de forma muito mais apurada do que outras pessoas. Com a mediunidade também é assim. Tem gente que consegue sentir o que está acontecendo à sua volta, além do visível, com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade que outros. Mas nós vamos começar o trabalho de hoje falando sobre um texto que está no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a nova era, já que a proposta é saber como a mediunidade pode nos auxiliar nessa ponte para um novo estágio de vida.
Ora, nesse texto, nós poderemos ver que os espíritos, eles falam, por exemplo, a respeito da ideia do Deus único. Nós saímos do chamado politeísmo, da crença em vários deuses, e a partir de Moisés, de forma um pouco mais importante, outros já falavam no Deus único, a religião judaica já falava, o hinduísmo, o islamismo já falava, mas em termos não apenas judaicos, como em termos cristãos, é Moisés quem traz a ideia do Deus único, o Pai de todas as coisas, o Senhor onipotente, onipresente, onisciente e com todas as características que nós já ouvimos falar sobre Deus. É a ideia da unicidade cósmica. O Deus único não se trata apenas de uma proposta para facilitar a compreensão, não, mas uma proposta de unicidade do universo. Porque se nós formos pensar, por exemplo, na ideia dos deuses gregos, os deuses do Olimpo, nós vamos ver, quem conhece um pouco da mitologia grega, quem tem interesse no assunto, vão ver que os deuses gregos são deuses altamente volúveis no que diz respeito ao controle das suas emoções. Eu costumo dizer que a hora que Zeus acordava, levantava da cama com o pé esquerdo, sai de baixo que era trovão para tudo que é lado. Assim com Hades, com Poseidon, com os semideuses, enfim. A ideia do Deus único, ela nos dá essa segurança de que o universo ele tem alguma estabilidade. Porque não se precisa brigar para manter as coisas ou para criar as coisas. Daí também nós já deixamos de enxergar sentido na ideia do diabo, do Satanás, que quem acredita acha que Deus criou um ser para ficar eternamente degladiando com ele. Não vejo o menor sentido, mas enfim, é o sistema de crenças de cada um. Moisés nos apresenta a ideia do Deus único, mas também nos traz, e aí já em um processo de busca espiritual, quando sobe ao monte para um período de reflexão, e nos apresenta, segundo frase de Emmanuel, a primeira obra psicografada da história, que é a Tábua dos 10 Mandamentos. Ali está, ou melhor, ali estão os germens da moral cristã. Claro, não se poderia falar ainda em cristianismo naquela época, porque o Cristo Jesus ainda não tinha chegado. Mas era um início. Se nós formos pensar naqueles 10 mandamentos, vamos entender rapidamente e facilmente que ali não há praticamente nada de religioso. Ali, na verdade, são regras, são leis civis, são leis sociais, para regular o nosso caminhar naquela sociedade iniciante, na nossa relação com o outro. Veja que é uma linguagem meio que até infantil, quando diz não faça isso, não faça aquilo. E olha que as crianças de hoje já nem aceitam esse tipo de proposta, você precisa argumentar. Mas para aquele povo era necessário para que tivessem o entendimento. Eram semi-selvagens. Né? Aliás, toda vez que falo em semi-selvagens, eu lembro de um texto da benfeitora Joana de Ângeles, quando ela nos classifica, século XXI, povo do século XXI, ela nos classifica alguns como uma raça de semi-selvagens. Olha o que é que nós estamos falando. De Moisés para Jesus, nós temos aproximadamente 1.600 anos. De Jesus até hoje, 2020 anos, ou seja, são 3 milênios e meio. E nós continuamos a ser semi-selvagens. Isso é para nossa reflexão. Vem então Jesus com a sua mensagem de amor e aí sim, finalmente apresentando a proposta da moral cristã. Aproximar os homens uns dos outros, tornando-os irmãos. Uma das propostas de Jesus. E como anda essa nossa aproximação? Como é que nós encaramos o outro? Como é que nós percebemos o outro? Nesse momento, então, de pandemia, dessas dificuldades que temos enfrentado, como é que nós estamos olhando para o outro? Jesus nos traz a proposta de caridade. Toda vez que fala em caridade, não esqueçam da questão 886, Livro dos Espíritos. Qual o conceito de caridade, pergunta Kardec, conforme entendia Jesus?
benevolência para com todos, indulgência em relação às faltas alheias e perdão das ofensas. E aí vem todo o desdobramento dessas três características da caridade, conforme Jesus entendia, não conforme Ivan entendia. Solidariedade. E finalizando, culminando com o chamado amor ao próximo. Atentemos, não se chega ao amor ao próximo antes de amarmos a nós mesmos. Então essa é a primeira ideia, é o primeiro conjunto que Jesus apresenta do chamado progresso das almas, da progressão das almas. E aí nós já começamos o nosso link para, a partir de agora, começar a trabalhar a proposta da mediunidade. Porque, como disse agora há pouco, a mediunidade tem uma série de características que é dada a todos. Alguns recebem mais, outros recebem menos, mas de maneira geral, todos receberam. E como é que nós podemos nos utilizar das condições, das faculdades mediúnicas para iniciar esse nosso trabalho de progresso moral, de progressão das almas? Olha o que eu disse agora há pouco. A ideia da moral cristã, ela passa, inclusive e principalmente, pelo amor ao próximo. Mediunidade, exercício mediúnico é essencialmente um exercício de amor ao próximo. E nós vamos ver isso já já. Já reparamos que hoje, dificilmente, nós temos contato, nós temos conhecimento das chamadas mediunidades de efeitos físicos, aquelas mais espetaculares, porque o Espiritismo começa com as mesas voando para um lado e para o outro. Daniel Douglas Home, contemporâneo de Kardec, era um médium espetacular que negava a ideia reencarnacionista, mas que não tinha a menor dúvida da vida, da presença dos espíritos, da comunicabilidade dos espíritos. Ele era capaz de prodígios. Aliás, já vai aqui a primeira dica de livro, quem quiser conhecer melhor a história de Daniel Douglas Home, um médium escocês. Tem um livro que foi escrito pelo meu querido e amado amigo Adilton Pugliese, que vocês encontram aí nas melhores livrarias espíritas. Então, essa mediunidade de fazer as coisas se mover, de fazer transporte, de fazer materialização, repararam que isso já ficou no passado, salvo alguns raros exemplos? A mediunidade hoje, ela é a mediunidade da intuição, é da percepção extrafísica, não necessariamente com os olhos, com o ouvido, com o corpo, mas é uma percepção mental. É aquela voz que está lá no nosso mundo cerebral e que a gente às vezes fica em dúvida se é minha, se é de outra pessoa, o que é que está falando, o que é que não está. Aí está a mediunidade. Aquela intuição que diz assim, olha, não vá por aqui não, vá por ali. Ou aquela que diz assim, peraí, você esqueceu alguma coisa antes de você sair de casa. Aí você volta, procura, não acha nada, não esqueceu nada. Quando segue no seu caminho normal, percebeu que se você não tivesse voltado para casa, uma dificuldade teria lhe acontecido. Intuição. Por que a mediunidade agora ela é intuitiva? Ela é mais intuitiva, justamente para nos levar ao progresso da nossa alma e, a partir daí, nós nos oportunizarmos a auxiliar ao outro, auxiliando a nós mesmos, inclusive os desencarnados, principalmente os nossos inimigos. Desenvolver ideias, pensamento, intelecto, ética, moralidade. Essa é a primeira importância do processo mediúnico intuitivo, porque nós precisamos sim trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa ação diária essas ideias que muitas vezes ficam no campo do talvez. Não tem talvez. Mediunidade é mediunidade. Proposta é proposta. Agora, o que você vai fazer com isso, aí está no campo do livre-arbítrio. Você decide. E não esqueça, a mediunidade ela é neutra. Mediunidade não é boa, mediunidade não é ruim. O que vai fazer da sua condição, da sua faculdade mediúnica boa ou ruim, é o uso que você faz dela, é o seu livre-arbítrio.
A mediunidade, ela vai requerer de você, de todos nós, as chamadas lutas de desenvolvimento. E aí, meu amigo, minha amiga, é que a coisa começa a ferver. Dúvidas mediúnicas, normal. Tenha dúvida, porque é na dúvida que a gente progride. Agora, cuidado com quem você procura para tirar essas dúvidas, porque tem muita gente que tem uma pose enorme de conhecedor dos mistérios da vida e, na verdade, sabe menos do que nós. Mas a pose é de quem como soubesse tudo. Com certeza algum de vocês está pensando, bem que aquela pessoa assim... Deixa lá, cada um com o seu caminhar e nós também com o nosso. Kardec dizia, mediunidade é teoria e é prática, nem só teoria e nem só prática. As acusações que os médiuns recebem, e não são poucas, algumas com razão, outras sem razão. E aí eu vou lembrar de uma frase que eu escutei uma vez que dizia assim, e justamente por conta de uma acusação que eu havia sofrido, e aí a frase foi, meu filho, o tempo resolve tudo, entregue ao tempo. Assim eu fiz. E sabe o que aconteceu? O tempo resolveu. As renúncias que precisamos fazer no nosso exercício mediúnico. Aliás, por falar em renúncia, eu vou aqui lembrar de 3 palavrinhas que o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele apresenta no seu livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, como palavras, se eu não me engano, é no capítulo 5º desse livro. Ele apresenta como palavras que vão fazer parte de todo exercício de mediunidade, por mais seguro que seja esse exercício. Ele diz que a mediunidade é uma mescla de sacrifícios, de renúncias, que falamos agora há pouco, e de provações. Sacrifícios, renúncias e provações. Então quer dizer que não tem, por exemplo, a palavra troféu, não tem a palavra pedestal, não tem a palavra coroa de louros. É mais fácil ter o termo coroa de espinhos. De louro não vai ter, não. E se você iniciar no trabalho mediúnico buscando alguma dessas 3 palavras que eu falei que não constam, já começou errado, já começou errada, é melhor voltar e começar do início. Nós, espíritas principalmente, temos o hábito de trabalhar a nossa mediunidade preferencialmente nas reuniões mediúnicas e, de certa forma, faz sentido. Porque para as reuniões mediúnicas, principalmente as reuniões que são bem organizadas, são direcionados espíritos necessitados de várias naturezas. E ali há um grupo de médiuns, de doutrinadores, há um dirigente, em algumas reuniões há uma equipe de apoio que, em tese, está preparada para aquele atendimento. Aí eu faço uma pergunta, e agora, nesse período de pandemia, que tem 2 meses que a gente não pisa numa reunião mediúnica, como é que faz? Suspende o trabalho? Ivan, e aí, vamos fazer reunião mediúnica pelo Zoom? Vamos fazer pelo Skype? Vamos fazer por onde? Não sei. Não estou falando em reunião mediúnica nesse caso, estou falando em exercício mediúnico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É necessário termos muito cuidado, porque o nosso papel mediúnico ele não está obrigatoriamente atrelado a uma reunião, até porque muitas vezes na reunião você não consegue trabalhar direito. Pessoas com pensamentos dispersos, zoom na sala, porque tem gente que não tem a menor educação, infelizmente é necessário dizer isso. Pessoas que não têm preparo, e aí pode-se pegar qualquer componente da equipe, infelizmente. E você que faz toda a sua preparação. Claro que o médium ele tem que estar preparado o tempo todo, mas no dia da reunião tem sim uma preparação específica, a alimentação, o descanso, essas coisas todas. E aí você se prepara todo. Quando chega na reunião, as outras pessoas não se prepararam, nunca esqueçamos que a reunião mediúnica é um organismo. E um organismo é composto de vários órgãos. Se um não está bem,
todo o organismo não vai trabalhar bem. Então, vamos passar por isso? Vamos! E aí nós vamos verificar também algumas dificuldades nessas reuniões que são absolutamente contraproducentes a esse trabalho de cuidar do outro. Por exemplo, infelizmente ainda é comum nós iniciarmos um atendimento mediúnico e aí o primeiro espírito que se apresenta chega um doutrinador pouco preparado ou despreparado e começa a fazer uma palestra para aquele espírito. Atendimentos de 10, 15, 20 minutos, o que é isso? Para que serve isso? Será que nós ainda caímos naquela ideia de achar que um espírito, muitas vezes trazendo ódio de séculos, ele vai desistir do seu plano odiento por causa de 10 minutos de conversa que você teve? E muitas vezes aquele espírito, sabendo das próprias dificuldades, seja do doutrinador, seja do médium, não caiamos nessa ideia. E quem trabalha em reunião mediúnica aqui sabe que eles estão chegando cada vez mais bem preparados, trazendo dossiê e tudo. Dossiê do médium, dossiê do dirigente, dossiê do doutrinador. Basta dar oportunidade que eles soltam tudo. Cuidado, cuidado. O médium precisa ter uma noção do tempo que aquele atendimento está acontecendo, porque senão, vamos lá. Naquele dia específico, a espiritualidade preparou 3 espíritos para serem atendidos pelo seu equipamento mediúnico. 3. Aí no primeiro espírito, você passa a reunião inteira dando oportunidade para conversar com ele. Peraí, mas e os outros 2? Ah, mas aí a espiritualidade cuida. Cuidado, cuidado. Você deixa de exercer o seu papel de médium, deixa de ofertar as melhores condições para aquele tipo de atendimento, levando em consideração que a espiritualidade vai cuidar. Pessoal, se fosse só para a espiritualidade cuidar, vocês acham que existiria reunião mediúnica? Faz algum sentido isso? Claro, a primeira necessidade para muitos desses espíritos é o trabalho aqui conosco, para tomarem o chamado choque anímico. Aí depois que a coisa vai se acalmando, depois que a coisa vai tomando outro rumo, aí a espiritualidade vai cuidar. Mas o primeiro impacto, eu vou dizer assim, ele vai ser na reunião mediúnica, no atendimento mediúnico, enfim, onde precisar ser. E aí nós ficamos utilizando os chamados subterfúgios para deixar de fazer os nossos trabalhos. Cai em erro grande aquele que não, seja ele médium, seja ele doutrinador, seja ele dirigente, enfim, quem quer que seja, cai em erro grande quando não aproveita o texto daquele comunicante, inclusive dos chamados obsessores. O pessoal que sofre na nossa mão, viu? Tudo é culpa do obsessor. A gente não tem culpa de nada. Nós somos santinhos, nós carregamos as asinhas brancas, alvas, a auréola dourada sobre a cabeça, e tudo que acontece com a gente é porque os espíritos fizeram, e aí desconsideramos totalmente a ideia de afinidade, de vibração, de livre-arbítrio, e continuamos feito crianças, colocando no outro, no caso no desencarnado, a razão das nossas falhas. Está na hora de tomarmos um pouquinho de vergonha, não está não? Ou talvez até tomarmos muita vergonha. Mas, como eu ia dizendo, cai em erro grave quem não aproveita o texto daquele espírito, muitas vezes de ódio, para perguntar no seu mundo íntimo, meu Deus, será que eu ainda trago isso? Será que essa condição mediúnica que eu estou apresentando, eu estou colocando em prática apenas para que se utilizem das minhas cordas vocais para falar o que quiserem? Será que eu não devo escutar aquelas palavras? Será que o doutrinador está dizendo, ele não serve também para mim? Ou será que continuamos achando que ele serve somente para o chamado espírito desencarnado? Os espíritos
eles se puseram a falar e a nos advertir. Isso está lá no texto do Evangelho. Eu lembro de uma reunião mediúnica que participei em dada ocasião, que antes da reunião começar, antes dos atendimentos começarem, melhor dizendo, sempre vinha a palavra do mentor espiritual daquele trabalho. E naquele dia ele trouxe uma mensagem que tinha uma frase que eu não ouvi e não esqueci mais. Ele disse mais ou menos assim: o sentido da vida está em auxiliarem-se umas às outras as criaturas humanas. O sentido da vida está em auxiliarem-se umas às outras as criaturas humanas. É do espírito João Cleófas. E o que é que nós estamos fazendo na reunião mediúnica senão auxiliarmos uns aos outros? Nós auxiliamos os necessitados nos auxiliam. Os benfeitores chegam para nos auxiliar, seja com uma mensagem, seja com uma energia diferente, seja com uma manifestação não muito convencional, seja com paz. É aí que a mediunidade começa, assim, a ser uma ponte para a nova era. Essa nova era, meus amigos, ela não vai acontecer se não for baseada na caridade. Esse sentimento que faz com que nós percebamos o outro como seres humanos, assim como nós somos. Mas não é só aquela caridade de socorrer a fome, de agasalhar, porque essa é necessária, mas essa é a caridade material. Nós precisamos, a nova era nos cobra, a nova era nos pede uma ideia íntima. A nova era íntima, que é baseada na caridade espiritual, do nosso aprendizado. Aí caridade conosco. Do mudar a nossa forma de pensamento. Porque os pensamentos eles se transformam em palavras e as palavras se transformam em ações. De que adianta eu sair da minha casa para dizer assim, meu Deus, hoje está chovendo, lá vou eu para aquela reunião mediúnica, embaixo de chuva. Se for assim, nem vá. Nem vá. Vá de coração aberto, vá entregue. Vá porque quer ir. Não vá porque na reunião você vai prestar contas a A, B ou C. Você não tem que prestar contas a absolutamente ninguém, a não ser você mesmo, você mesma. Costumo dizer que não é a reunião mediúnica que precisa de mim. Porque se não tiver o médium Ivan César, haverá outro médium. Sou eu quem preciso da reunião para trabalhar naquelas características. Porém, não é porque as reuniões estão interrompidas que eu vou deixar de exercitar a minha condição mediúnica, a minha faculdade mediúnica. Como? Caridade. Eis aí uma condição que ninguém tem como se furtar, ninguém tem como dizer que não consegue fazer. Nós não estamos no chamado distanciamento social. Faça caridade de identificar aí na sua agenda de contatos, identifique o nome de uma pessoa que você não vê há muito tempo, que você sente falta. Entre em contato com ela. Olha, mas não manda mensagem não. Não mande mensagem, não mande áudio. Ligue, gaste um pouquinho esse crédito aí, vá. Ligue para essa pessoa. Ela vai dizer assim, meu Deus, mas você não esperava. Não esperava não, porque a gente tem feito pouco isso mesmo. E o que eu vou falar, Ivan? Nada, apenas pergunte, está tudo bem? Como é que você está? De hoje não te vejo. E aí a conversa flui. Esses dias eu liguei, foi aniversário de uma amiga, eu liguei para ela. Ela falou assim, meu Deus, uma ligação, nem acredito. Olha como nós estamos vivendo no modo automático, como robôs atrás dessas telas.
A tecnologia é maravilhosa, maravilhosa. Eu digo isso sempre que eu posso. Mas ela é maravilhosa se nós soubermos usar. Porque a mesma tecnologia que fez a mesma mente que se utilizou da tecnologia para montar as redes sociais que deveriam nos aproximar, talvez hoje esteja montando novas propostas para nos distanciar. Então essa caridade de socorrer o esfomeado, de agasalhar quem sente frio, de outros gestos materiais, ela é útil? É! Mas a mediunidade como portal para a nova era, ela funciona na caridade espiritual. O poder libertador da caridade, sabe? Você fazer algo que seja bom para alguém, você ter aquela sensação de leveza que muitas vezes lhe acompanha o dia inteiro, a semana inteira. Hoje, gente, está ao nosso alcance. A ideia de você renunciar a si em favor do próximo. Essa caridade, meus amigos, nenhum dinheiro vai nos dar. Você ceder o seu lugar na fila para alguém que precisa mais. Como eu disse, você ligar para uma pessoa que há muito não recebe a sua ligação. Você orar por quem precisa. Nós estamos tendo, espero que quando essa palestra for ao ar, no dia 29 a coisa já tenha mudado, mas hoje no dia 13, aliás ontem no dia 12, nas últimas 24 horas nós tivemos 800 e tantas mortes pelo coronavírus. Nos nossos evangelhos nos lares, façamos preces por quem está indo, por quem está internado, mas também por aqueles que ficam aqui e que perdem, aspas feitas, os seus entes queridos. Isso tudo é caridade. E se a mediunidade é o contato com os espíritos, sejam eles de que natureza vibratória for, no momento da prece do Evangelho, certamente ao seu lado estarão os bons amigos. É esse tipo de mediunidade que é a chave, que é o portal, que é a ponte para a nova era. Esses outros, descartáveis, eles passam. Porque muitas vezes nós chamamos de caridade o fato de querermos nos livrar das pessoas, arremessando a moeda, entregando uma quentinha, entregando um pão. Eu acho tão triste quando ainda hoje, dando uma olhada nas redes sociais, ainda vejo gente atendendo. Não, meus amigos, não é prestação de contas. Nós estamos tentando fazer barganha com Deus. E mostrar para todo mundo como eu sou bonzinho de estar entregando aquela quentinha, aquela água, o que quer que seja. Mediunidade não é isso. Nunca vou esquecer de uma ocasião onde eu escutei de um amigo espiritual, após determinado trabalho ter sido encerrado, ele disse assim: agora você está se tornando um cristão. Eu disse assim, nossa, eu já devia ter uns 9, 10 anos de espiritismo. Eu disse, mas só agora que eu estou me tornando um cristão? É, agora. Porque você começou a entender a miséria do outro. É verdade. Se a mediunidade não servir para nós observarmos na miséria do outro as nossas próprias misérias, é melhor não ser médium. Precisamos de pontes. Precisamos de portais, ainda que sejam estreitos, como diz o texto evangélico, para que nesse instante, onde se aproxima o encerramento do tão falado período de transição para o mundo de regeneração, lá mais ou menos por volta de 2050, nós possamos com segurança, do trabalho bem exercido nas bases cristãs, adentrarmos o novo mundo, adentrarmos a nova era, como filhos de Deus, herdeiros de Jesus e trabalhadores da humanidade. Então, meus amigos, aí está o
o bate-papo para as perguntas que vocês quiserem fazer. Continuarei por aqui. Se alguém for lembrar de uma pergunta depois que a gente tiver encerrado esse trabalho aqui, não tem problema, entre em contato aí com o pessoal do Semeador, entre em contato com Paulo, que a gente troca ideias pelo Instagram, pelo Facebook, por onde for. Então, agradeço a atenção de vocês e estarei às ordens para novas oportunidades. Um grande abraço a todas, um grande abraço a todos e a gente se vê por aí.